Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz, e vai, traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou-o, e disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai.
e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Bom, aqui nós vimos algo muito interessante, irmãos. É algo que muitos pregadores, se não a maioria deles, falam de Jacó, que Jacó, o nome era enganador. Mas nós já vimos nas aulas anteriores que o nome de Jacó não era enganador, era aquele que agarra. Mas nessa parte da leitura bíblica nós vemos aí que Esaú fala: já não é o seu nome já não é o seu nome Jacó, e aquele que me enganou tomando tudo que era meu. Ou seja, ele não estava afirmando que o nome de Jacó era enganador. Ele estava sim dizendo: o nome dele não é Jacó, ou seja, o nome dele não é aquele que agarra e agarrou todas as minhas bênçãos e me enganou, né? Então era isso que Esaú estava falando. Apesar que muitos vêm falar que o nome de Jacó significa enganador, a Bíblia é bem clara. E se você for pesquisar, você vai ver que o nome de Jacó não era enganador, mas sim aquele que agarra. Bom, mas nós vemos aí muitas pessoas dizendo: mas vê como Jacó enganou, Jacó realmente roubou, Jacó foi errado, Jacó isso e aquilo, e crucificam Jacó. Mas vamos analisar os fatos. Lembra quando nós estávamos estudando o capítulo 25 e lá no versículo 23? O que acontece nessa passagem? Nós vemos o próprio Deus falando, ali com Rebeca. O próprio Deus, não era anjo, não era ninguém, mais nem menos, mas sim o próprio Deus falando com Rebeca e dizendo a ela: olha, dentro do teu ventre vai haver 2 crianças, e o maior servirá ao menor. Ou seja, isso já estava determinado por Deus. Isso iria acontecer. Não porque Jacó queria ser enganador ou roubar. Não, na verdade ele não estava roubando nada. Por quê? Primeiro lugar, Deus já havia falado isso. Segundo lugar, lembra que nós aprendemos no capítulo anterior que o próprio Esaú vendeu a sua primogenitura, ou seja, ele vendeu para Jacó o direito de ser abençoado, como ele assim o foi? Então, na verdade, Jacó ele não roubou nada, porque já era seu. O seu irmão já lhe tinha vendido. Ele vendeu a primogenitura. E nós aprendemos lá todas as bênçãos, as 10 bênçãos da primogenitura. Então, isso ali Esaú já tinha vendido para ele. Então isso não era algo: Jacó enganou para roubar. Em primeiro lugar, ele não enganou para roubar o que era dele. Esaú sim é que estava sendo errado, porque ele já tinha vendido o direito de primogenitura, mas agora quando seu pai fala, ele não foi honesto, ele sim foi o enganador, porque ele poderia ter dito ao seu pai: pai, o senhor me perdoa,
mas eu vendi o direito à primogenitura. O Senhor não pode me abençoar como primogênito, porque eu já vendi o direito da primogenitura ao meu irmão Jacó. Mas ele não foi, ele sim, Esaú sim é que foi o enganador, porque ele tentou enganar, ele enganou o seu pai e não falou para o seu pai que ele já tinha vendido esse direito. Outro ponto é que todo e qualquer pecado, Rebeca disse, se houver algum pecado nisso tudo, que recaia sobre mim. Eu estou te mandando ir lá e fazer isso. Ou seja, Jacó estava obedecendo ao mandado do Senhor quando falava honrar pai e mãe. Ou seja, se ele desobedecesse, ele estaria sim pecando e errando contra o Senhor, porque ele estaria desonrando a sua mãe que colocou sobre si todo e qualquer erro possível da situação. Então, a gente parar para analisar, Jacó ele estava totalmente inocente, né? O erro de Jacó, no meu ver, é que ele poderia ter dito para o seu pai, né? Pai, Esaú me vendeu o direito da primogenitura. Eu tenho por direito receber as bênçãos. Mas ele preferiu ouvir a sua mãe e fazer de uma maneira errada. Ele estava certo em adquirir as bênçãos, mas ele agiu da maneira errada. Então aqui fica algo para nós aprendermos. Muitas vezes nós achamos que as coisas certas têm que ser de uma certa maneira. Mas aqui essa passagem nos mostra que apesar de que Jacó estava certo, mas ele estava tentando conseguir aquilo que já era seu de uma maneira errada. Muitas vezes acontece conosco. Nós temos algo, nós temos uma promessa que Deus assim nos faz e a gente quer fazer do nosso jeito. Com certeza Deus daria o seu jeito. Não precisava Jacó ir ali fazer toda essa trama, né, incentivado pela sua mãe. Ele não precisaria fazer isso se ele confiasse realmente naquilo que o Senhor já falara para sua mãe, sendo que o próprio Isaac não confiou, né? Aqui a gente vê um erro de Isaac, que apesar de Rebeca ter falado, olha, Deus falou comigo e disse que o maior serviria ao menor. Então não era de maneira nenhuma para ele dar a bênção para Esaú, e sim a bênção a Jacó. Deus teria os seus meios de impedir a bênção sobre Esaú, mas Jacó quis, como muitas vezes nós, né, ensinar ou dar uma ajudadinha para Deus e acabou pagando um preço e sofrendo as consequências. Mas o que eu quero falar aqui é que é errado quando você ouve alguém dizer que o nome Jacó é enganador e que ele era o enganador. Ele não era um enganador, ele estava fazendo aquilo que era seu por direito. Primeiro, porque Deus falou, e segundo, porque o seu irmão mesmo tinha assim vendido a primogenitura a ele. Então é errado quando nós vemos que alguém pregue sobre isso. Então você já vai ficar sabendo, quando você ouvir essa passagem de novo e alguém falar, você já vai saber e já vai poder comentar que lá no livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 23, o próprio Deus já teria dito que Jacó seria maior que Esaú. Amém? Mas vamos continuar então a leitura bíblica. Irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acole-te a Labão, meu irmão, em Harã,
e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então nós vimos aí, né, que Esaú não reconhece que o erro estava nele. Ele pede mais uma bênção para o seu pai dá uma bênção simples, porque a bênção do primogênito ele já tinha dado, e como já falamos nas aulas anteriores, quando um pai falava e dava sua bênção, a sua maldição sobre os filhos, isso realmente acontecia. Não é diferente nos dias de hoje. Talvez não percebemos, né, o quanto os nossos filhos eles são abençoados ou amaldiçoados por nós. Quantas vezes nós vemos famílias destruídas por conta de palavras de maldição, ou seja, meu filho nunca vai dar nada, meu filho é um traste, meu filho não presta, meu filho isso, meu filho aquilo, ou meu esposo, a minha esposa nunca vão dar nada. Enfim, a gente lança palavras de maldição sobre a vida dos nossos familiares e depois acabamos chorando e perguntando a Deus por que Deus não salva, por que Deus não muda, por que Deus não faz, mas nós não tomamos a atitude de mudar o nosso linguajar, de em vez de começar a amaldiçoar, nós abençoarmos, né? Ah, pastora, mas tu não conhece o meu filho, tu não conhece como ele está, minha filha, você não sabe do que está falando. Ei, começa a profetizar a bênção dentro do teu lar, a bênção sobre os teus filhos, e você vai ver a grande mudança que eles terão, porque Deus honrará as tuas palavras de bênção sobre a vida deles, como diz a Bíblia. Então nós vemos aí, né, Esaú trama matar a Jacó, e Rebeca, ouvindo tudo isso, ela fala com seu filho Jacó e diz: olha, Jacó, vai e procura o meu irmão chamado Labão, e lá ele vai te dar abrigo, para que teu irmão Esaú ele se acalme e ele não queira mais te matar, e quando tudo estiver bem, quando ele estiver calmo, eu assim te mando chamar. Então foi o que Jacó fez, e é o que nós vamos ver na próxima aula. Quero aqui já lembrar você que esse curso bíblico, ele também é uma maneira de eu e você lermos a Bíblia inteira. Por isso que nós lemos, né, versículo por versículo. Para quê? Para que nós possamos ler a Bíblia toda, né? Há pessoas que às vezes não tiram tempo para ler, e através desse curso também, além de você estar aprendendo a palavra do Senhor, você também está fazendo a leitura da Bíblia, e com certeza ao findar do curso você vai poder dizer que pelo menos uma vez você leu a Bíblia toda. Claro que o bom é você ler muito mais vezes, mas o começo já está aqui, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu lar, a tua família, e que seja tudo para a glória do nome de Jesus. Amém.